Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Petecão. Isso porque ele é membro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aqui do Congresso Nacional, que investiga as atividades da JBS. Bom, esse assunto ganha um novo fôlego, aliás, essa é a minha primeira pergunta. Ganhou um novo fôlego a partir do pronunciamento do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que bota em xeque a negociação e a premiação da delação feita pelos proprietários da JBS. E aí vamos falar sobre esse impacto aqui no cenário político, da perspectiva do senador Petecão. Senador, muito grata pela sua presença aqui. Já começo perguntando, a nossa comissão se reuniu hoje e já para formatar como é que vai ser o trabalho, vai ser escolhido o relator, é uma comissão parlamentar mista, então a gente tem um presidente senador, vamos ter um relator deputado. Essa movimentação da comissão, ela aconteceu em função dos novos fatos apresentados ontem? Como é que isso vai reverberar no trabalho dessa comissão? Olha, primeiramente agradecer mais uma vez aqui a TV Senado. Eu penso que hoje o Senado e a Câmara, até porque é uma CPI mista, né, composta de senadores e deputados federais, nós temos aí uma grande oportunidade, uma ferramenta muito forte que nós precisamos prestar conta com a sociedade. Nós precisamos prestar conta com o povo brasileiro. Se você voltar um pouquinho no tempo, há 30 dias, 15 dias atrás, esse senhor Joesley, né, e o Wesley, isso. A mídia nacional apresentava esses dois cidadãos, esses dois empresários, como os paladinos da moralidade. Seriam os homens que teriam aberto a caixa preta e delatado aí vários parlamentares, tanto deputados federais como senadores. Teria, inclusive, colocado o presidente da República numa situação muito difícil. E, de repente, nós que eu digo, o povo brasileiro, se depara com uma situação onde o procurador da República vem a público dizer que existem indícios que membros do Ministério Público Federal poderiam ter orientado os empresários Joesley e Wesley para que eles fraudassem a delação. Isso é de uma gravidade sem tamanho. Que não é o senador Petecão, lá do Acre, coitado, que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é o procurador da República, que defendia, há dias atrás, esses dois empresários. Então, aí a população fica a ver navios. Não sabe mais em quem acreditar. Vai acreditar em quem? Há indícios que membro da Corte Superior, pelo menos as gravações dizem, membros do Supremo Tribunal foram citados nessas gravações. Isso é de uma gravidade. É o que diz o Procurador-Geral, né, da República. Pelo menos foi o que a mídia nacional divulgou. E aí onde entra a CPI? A CPI é o instrumento que o parlamento tem para que nós possamos botar a limpo, passar limpo. É hora de passar limpo. Eu não sei qual foi o critério que usaram para me colocar. Eu sou membro. Me convidaram, eu sou membro. Eu, graças a Deus, estou muito à vontade. Nunca fui citado em nenhum episódio desse. Eu conheço essa tal de JBS lá no meu estado, porque, como era uma empresa muito grande, veio achatando os pequenos empresários lá, os pequenos frigoríficos. Como lá o braço dele lá é a Friboi. Né? Friboi, eu acho que é a mesma coisa, JBS. E comprou todos os pequenos frigoríficos para que eles estivesse na mão o monopólio ali da venda de carne. Então, não tenho relação, não conheço esse Joel, mas eu fiquei impressionado com a facilidade que esse homem teve nos governos passados de acessar os recursos, por exemplo, do BNDES. Né? Eu faço parte da CPI do BNDES também. E lá nós vamos também saber quem é esse cidadão, quem é esse empresário que tinha todos esses benefícios, esse empresário que fez essa mágica, no ano 2000 tinha um patrimônio de pouco mais de 100 milhões, hoje é homem de bilhões de reais, o homem que mais exportou, é o empresário brasileiro que mais exportou. Será que ele é melhor do que os outros?
Precisamos saber. Agora, senadora, o instrumento da CPI, ele está desgastado, né? E dar uma resposta consistente à sociedade com esse trabalho seria também importante para a imagem da atuação parlamentar, do Congresso Nacional, né? Hoje, na abertura, eu falei para o presidente Ataíde, que é o presidente da CPI, e o vice, que é o senador Caiado. É um homem muito sério. Eu pedi que nós, ali, naquele momento, estávamos assumindo uma responsabilidade. Além de assumir uma responsabilidade como parlamento, e é verdade que você disse, o desgaste que hoje, não só a Câmara Federal, como também o Senado, nós temos que fazer uma meia-culpa, o desgaste que nós estamos passando é sem tamanho. Né? Qualquer pesquisa que você vê, que você tiver acesso hoje, você vai ver que o desgaste é muito grande do parlamento. Nós temos que fazer uma meia-culpa. Mas exatamente por conta disso. De repente aparece um paladino da moralidade, deleta deputados federais, deleta senadores, como se isso... E a versão dele é que passa a ser verdade. E de repente, quando vai se aprofundando as investigações, a pessoa que estava delatando é que é o verdadeiro bandido. Então agora nós temos um compromisso e a responsabilidade de passar limpo essa oportunidade que o parlamento está tendo. Né? Eu disse, nós temos que ter uma CPI que tenha começo, meio e fim. Nós temos que prestar conta com o povo brasileiro. Agora, a aplicação da lei de delação premiada, depois desse impacto do anúncio do Procurador-Geral da República, um dos comentários que eu ouvi foi justamente esse, sobre a aplicação da lei. Será que a lei de delação premiada está sendo aplicada da melhor forma? Será que seria importante, antes de se conceder os benefícios, ter mais investigação, ter a investigação por completo, o material pronto e consistente, que realmente indicasse que aquela delação tem procedência, tem consistência? A aplicação dessa lei pode mudar a partir desse episódio? O problema é que os benefícios que esses empresários tiveram por conta dessas delações que foram feitas, assustou todo mundo. Criou uma condição que daqui a pouco todo mundo queria delatar, porque os benefícios que receberam é muito grande. E isso deixou, eu não sou advogado, não sou especialista do direito, mas qualquer leigo poderia ver que ali tinha alguma coisa escondida ali. O membro lá do Ministério Público, que foi ser advogado da JBS, num período tão pequeno, um tempo, e de repente o procurador disse que aquele membro ali poderia ter manipulado, ter orientado os empresários a tentar burlar a boa-fé do Ministério Público, do Judiciário. Então, isso é muito grave. Eu acho que o Brasil passa por um momento muito importante, né? E diante das reformas que a população nos cobra, nos pede, e com razão, eu acho que nós temos, sim, a obrigação de, nesses erros que são cometidos, para que nós possamos corrigir esses erros. Eu acho que essa é a grande lição que nós poderemos tirar desse momento tão difícil que o Brasil está passando. Politicamente, né, no cenário político, há um entendimento também, uma primeira análise de que havia uma expectativa, e há ainda, com relação ao Procurador-Geral da República, apresentar nova denúncia contra o Presidente da República. E que a partir desse episódio, na verdade, politicamente, o Presidente da República sai fortalecido. O senhor concorda com essa análise? Que esse assunto reverbera de tal forma que até qualquer possível delação, acusação contra o Presidente da República se enfraquece? Olha, eu te confesso que eu estou ainda assim meio atordoado. Ontem eu vi na mídia nacional aquela matéria onde o procurador Rodrigo Janot levantava aquela suspeição sobre membros do Ministério Público, que eu confesso a você, diante dos fatos que vinham correndo, o procurador muito duro no que se refere ao governo, né, o presidente da República, como se refere,
eu pensei que nunca poderia ver uma cena daquela, ver e ouvir como eu ouvi aquele depoimento do procurador. Para ele vir dizer de público aquilo, é porque eu acho que tem... Eu quero esperar o desfecho desse movimento, porque é estranho, chocou a todos. Eu conversava com alguns colegas aqui no Senado hoje, ninguém está entendendo mais nada. Porque como é que todo mundo esperava, pelo menos, era o que se desenhava, que o procurador pudesse vir à tona com a segunda denúncia, como era dito pela imprensa. A segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Sim. Pelo menos era uma expectativa, que todos esperavam. A mídia dizia isso, nós aqui no parlamento também esperávamos, e de repente o procurador veio exatamente com uma posição daquela. Então eu penso assim, se o procurador teve, eu vou chamar de humildade, de reconhecer que membros do Ministério Público estariam fraudando, fazendo falcatruas dentro do Ministério Público, eu acho que nós vamos ter ainda muita coisa aí por trás. Eu acho que é melhor esperar. Eu estaria aqui me precipitando em fazer qualquer prognóstico. Eu prefiro esperar, porque eu quero ver o que é que a Polícia Federal vai dizer nisso. É importante que nós possamos esperar como é que a Polícia Federal vai se posicionar. Eu confio muito na Polícia Federal do meu país, eu confio muito. Tá, eu tenho muito medo quando eu vejo esses arautos da moralidade que nascem da noite para o dia, entendeu? Que vai resolver o problema do país, que vai resolver o problema de tudo. Eu me preocupo muito com isso. Então, eu prefiro ver o trabalho responsável que a Polícia Federal sempre fez no nosso país. Eu acredito na Polícia Federal. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado usando o 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Lembro ainda que você pode rever esse ou outro dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.